que novos centros estão se abrindo, que as pessoas estão se mobilizando, né, para levar a palavra de Deus cada vez mais esclarecida às pessoas. O tema que eu vou desenvolver hoje, né, com vocês, é sobre orgulho e humildade. Então, em primeiro lugar, a gente pede, né, a iluminação de Jesus, com o objetivo de trazer, né, esclarecimentos para que nós possamos nos melhorar, nos modificarmos. Porque, como nosso irmão leu, né, na introdução, na mensagem de introdução, somente uma roupa nova pode nos fazer felizes. Não no sentido, né, de roupa legítima mesmo, mas no sentido, né, figurado. Somente posições novas, formas novas de agir podem nos fazer felicidade. Afinal de contas, uma das coisas que nos une, né, todos os seres humanos, é querermos ser felizes. Ninguém, né, vai dizer que não quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Então essa é uma grande forma, né, de perceber que nós temos muitas coisas em comuns, né, como seres humanos, todos os seres humanos querem ser felizes. Então pedimos a Jesus que nos ilumine, né, que os bons espíritos nos auxiliem nas reflexões que vamos fazer, para que possam guiar os nossos estudos, os nossos esclarecimentos, e assim a gente procurar, né, ir se melhorando. Então o estudo de hoje, né, tem como fonte primeira o nosso Mestre Jesus, suas palavras e principalmente os seus atos, que Jesus não escreveu nada, né, mas ele praticou. Então, depois os evangelistas que escreveram. Além disso, né, usamos também o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né, e uma palestra de Berenice Lima, que está no YouTube, do dia 11 de junho de 2013. Ela desenvolve muito bem esse tema também, sobre orgulho, né, e humildade. Bom, primeiro a gente começa, né, tentando entender o significado da palavra orgulho. Então, orgulho, ele é um tema, né, que vem do idioma catalão, que significa, né, com origem orgulho, né, que tem como característica de alguém que tem um conceito exagerado de si mesmo, né? Muitas vezes a gente ouve alguma pessoa dizer assim, estou tão orgulhosa do meu filho, né, passou no vestibular, estou tão orgulhosa da minha, né, de uma pessoa que está fazendo sucesso, mas muitas vezes a palavra orgulho, nesse contexto, ela é usada, né, de uma forma querendo dizer assim, estou feliz pelo meu filho que passou no vestibular. Quer dizer, qualquer mãe tem direito de estar feliz. Então o orgulho nesse sentido está sendo, né, utilizado de uma forma, né, um pouco equivocada. Mas é muito comum a gente ouvir falar assim, né, de uma forma, dessa forma. Mas a gente tem que entender que o significado real da palavra orgulho é alguém que tem um conceito exagerado de si mesmo. E qual é o problema, né, da gente de ter esse tipo de comportamento? Normalmente, as pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas nem conseguem conceber Deus, porque elas se concebem tão acima de tudo isso, que não cabe, né, entender que existe um Deus maior, uma causa, né, suprema de todas as coisas, uma inteligência superior, né? Então Jesus disse, né, na parábola dos bem-aventurados, os pobres espíritos, que em Mateus, está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 3, em que ele diz que os humildes herdarão a terra, né? Então, o que significa esses humildes? Também nós, muitas vezes, usamos o termo humildade também de uma forma equivocada, né? A gente diz assim, aquela pessoa se veste tão humilde, a casa da pessoa é tão humilde, no sentido de simples, né? Mas, então, não é geralmente nessa ideia que significa. A pessoa pode se vestir com roupas muito caras, inclusive, e ser humilde. Pode estar numa casa muito linda, grande, enorme, e ser humilde. Então, o contrário também pode acontecer. Então, a humildade é quando a pessoa não se reconhece melhor que ninguém, quando ela considera, né, que todos têm os mesmos desejos, as mesmas necessidades. E isso que nos torna mais humanos, né? Quando a gente reconhece no outro a necessidade também de ser feliz, a necessidade de querer, né, ter uma vida boa e assim por diante. Então disse Jesus, né, que o reino dos céus não é dos orgulhosos. E aí a gente, né, pode perceber, posso me considerar uma pessoa que fui da ciência, né, durante muito tempo eu vivi no meio acadêmico, em que no meio acadêmico principalmente, né, existe um grande número de pessoas que se consideram acima, né, de tudo.
né, melhores que qualquer outros. Então, geralmente os homens de ciência e de cultura elevada, né, têm uma opinião muito grande, muito elevada sobre si mesmos, se consideram melhor que os outros, se consideram superiores aos outros. E dessa maneira eles acabam olhando as coisas divinas como algo desprezível, de quem é muito humilde, né, de quem não tem outro tipo de crença. Então a pessoa acredita em Deus porque, né, não tem um conhecimento elevado das coisas. Então essa é a ideia, né? Por isso que Einstein veio fazer um parênteses, né? Einstein mudou muito, porque além de ser um brilhante cientista, ele também acreditava em Deus, né? Ele conseguia, e na época que nenhum cientista acreditava em Deus e nem ousava falar em Deus, né? Mas ele descobriu tantas coisas e ao mesmo tempo que até hoje as teorias dele são comprovadas, né? Em que ele chegou no momento de dizer assim, ó, e tem um momento que não tem mais explicação, e aí entra Deus, né? Então ele fazia, em vários momentos ele falava, né, da importância de Deus e de acreditar em Deus. Mas muitas vezes nós, né, preocupados com as nossas vaidades, não conseguimos nos elevar a Deus, porque nós ficamos, né, sempre movidos pelos nossos interesses, nos achando melhor que os outros. Aqui cabe um parênteses, né, que dá para a gente comparar com a ideia de quando a gente tem um copo muito cheio. Então, um copo muito cheio, ele não cabe mais nada, né? Então, um copo muito cheio, um orgulho, uma pessoa muito cheia de orgulho, se achando melhor que os outros, não cabe Deus, porque ela se considera superior a tudo isso. Então, por isso que a humildade, né, ela nos permite nos aproximarmos de Deus, né? Então, as pessoas orgulhosas geralmente trabalham nesse sentido, né? Colocando o orgulho como, né, a sua principal condição de vida. E muitas vezes, meus irmãos, nós... isso eu falo, né? Porque eu sempre digo que quem está falando é o primeiro a ouvir, né? Então, a gente fala do orgulho e é algo que a gente realmente tem que buscar se melhorar, é que a gente muitas vezes considera, né, que durante o orgulho é que a gente não tem orgulho. Então, se alguém perguntar, você tem orgulho? A pessoa vai dizer, não, não sou orgulhosa. Mas se começar a reparar nos nossos comportamentos, muitas vezes a gente vai perceber que nós temos uma pontinha de orgulho. E aí eu gosto muito da frase, né, que é usada como é que é, o grupo de Alcoólicos Anônimos, porque eles têm uma meta, né, que é só por hoje eu não bebi. Então para nós nos melhorarmos, seria muito importante a gente também buscar usar essa meta, só por hoje eu não fui orgulhoso, só por essa tarde eu não fui orgulhosa, porque a gente está sempre caindo, né, em situações recorrentes na nossa vida, com situações de orgulho. E muitas vezes a gente diz que não é orgulhoso, porque às vezes a gente não se conhece também, né? Então a gente precisa buscar um autoconhecimento e perceber em que momentos a gente está se achando melhor do que os outros. E aí cabe uma pequena historinha que fala um pouquinho sobre resiliência, porque geralmente a pessoa orgulhosa tem mais dificuldade de ser resiliente. Resiliência é um termo muito usado hoje, né, em todos os meios, principalmente na parte psicológica, né, entre os psicólogos, que é a pessoa ter capacidade de se adaptar às situações do dia a dia da vida. Porque uma coisa que a gente tem de verdade na nossa vida é que tudo muda. Nada é constante, né? A gente está de um jeito, daqui a pouco já está de outro, a gente está bem empregado, está com um salário achando maravilhoso, daqui a pouco já está em outra situação. Então, a vida da gente é assim, né? Só que muitas vezes as pessoas muito orgulhosas têm grande dificuldade de se adaptar a situações novas. E aí tem uma pequena história que você já deve ter escutado, mas não custa a gente repetir, que é do junco e da figueira, né? Então a figueira estava na margem de um rio lá, se achando, né, muito forte, resistente, porque dava os ventos e ela não se mexia, enquanto o junco ficava na margem da lagoa, se dobrava em qualquer vento, encostava na lagoa, e a figueira dizia, ó, tá vendo? Ó, eu tô aqui forte, poderosa, não me mexi. Até que um dia vem um vento muito forte, forte demais. E a figueira, como não se dobrou em nenhum momento, ela partiu no meio. E o junco se encostou até a lagoa e retornou. E aí a gente pergunta, quem era o mais forte de todos, né? Aquele que teve a resiliência de se adaptar às novas situações na vida. Nós vemos hoje, né, a gente tem aqui antes um grupo que discute a questão do envelhecimento. Um dos problemas do envelhecimento é quando a gente começa a perceber a casa vazia, né, o ninho vazio.
Então a gente tem 2, 3 filhos, 4, 5, sei lá, vai enchendo a casa, daqui a pouco a casa esvazia, de uma hora para outra tá só um, ou os dois, ou só um, né, naquela casa enorme. E aí, como se adaptar? Se a gente age como junco, a gente vai procurar se envolver em grupos de estudo, vai para associações, vai em locais em que precisam do nosso trabalho. E se a gente é a figueira, a gente vai dizer assim: não, ninguém vai vir me visitar, eu vou ficar aqui em casa, entra em depressão e começa a ter problemas gravíssimos, né, que é comum nessa faixa etária quando a gente realmente não busca ser útil, né? Então, nós vamos pegar agora um pouquinho do ensinamento de Le Cordaire. Le Cordaire, ele passou instruções no Evangelho, né, sobre humildade, orgulho e humildade. E ele vai passar uma instrução, porque a instrução ela é feita por alguém que sabe, já fez 1, 2, 3 vezes. Então, ele provavelmente já viveu situações de orgulho, e aí ele volta, né, para explicar para as pessoas como a gente pode fazer para evitar esse orgulho, que é tão difícil da gente se livrar. E eu posso estar falando e alguns pensando, eu não sou orgulhoso, né? Eu não sou. E eu, quando lia, pensava, eu acho que eu não sou também. Mas aí comecei a viver situações em que eu prestei bem atenção e eu notei que ainda tem resquícios de orgulho, sim. Né? Então, que lá no fundo a gente tem. Então, precisamos nos conhecer primeiro para poder modificar. E aí, a cada dia, eu falar, né, a frase dos Alcoólicos Anônimos, por hoje eu não fui orgulhosa. Né? Só por hoje eu não cometi nenhum tipo de situações que me considero melhor que os outros. Então, nessa instrução, Le Cordaire, ele vai dizer, né, que a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. Jesus foi um grande exemplo de humildade. Sabemos que ele poderia ter nascido em qualquer lugar, mas ele escolhe o quê? Uma manjedoura, um lugar bem humilde, né, em que, porque todos os locais estavam ocupados, e ele foi justamente nascer numa manjedoura, né? E aí o que Le Cordaire coloca é o seguinte: sem a humildade, podemos ser caridosos com o nosso próximo? A gente pode pensar assim, mas a caridade, eu posso doar uma cesta básica e não ser humilde, necessariamente. Mas a caridade que nós estamos falando é no sentido, né, mais amplo. É a caridade da indulgência, da benevolência, do perdão das ofensas, né? Essa é a caridade que está descrita no livro dos Espíritos. Essa é a caridade que Jesus pregava. A caridade de doar bens materiais que nos sobram também é uma caridade, mas ela é uma caridade talvez a mais fácil de fazer. Agora, o mais difícil é eu fazer isso e não julgar aquela pessoa que vive numa condição que eu considero errada. Tá lá dormindo, não vai trabalhar e agora pega a cesta básica. Olha a caridade que eu estou fazendo. Né? Eu estou julgando, eu não sei como é que aquela pessoa vive, não sei o que ela passa, o que ela já passou na vida, se ela não está numa depressão. Né? Então a gente vai sempre julgando as pessoas pela nossa ótica, pela nossa visão. Né? Então ele vai lembrando, né, para a gente procurar lembrar de Jesus na hora de agirmos, né, com humildade, procurar agirmos com humildade. E uma das coisas fundamentais que ele coloca é nós termos uma visão de procurar reconhecer primeiro o orgulho em nós. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: qual é o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Como é que a gente pode resistir ao arrastamento do mal? Está lá o manual, né, no Livro dos Espíritos. E aí foi a resposta curta, né, como os Espíritos costumam dar, curta e bem certeira. Então, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Por que conhecer a nós mesmos? Porque só pelo conhecimento dos nossos hábitos, das nossas más tendências, é que a gente pode se melhorar. E só nos melhorando é que a gente pode ser feliz. Porque lembra como eu comecei a falar que todo mundo quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. As pessoas que foram pular o carnaval, né, pularam bastante, querem ser felizes, querem curtir, né, mas estão buscando uma felicidade muito frágil, muito efêmera, nós estamos falando de uma felicidade eterna, que nós
seremos felizes. Jesus não falou assim, vocês poderão ser felizes, vocês poderão ser espírito de luz. Não, ele não falou assim. Ele falou assim, ó, brilhe a vossa luz. Ele falou que a luz vai brilhar. Demore mais ou menos, mas essa luz vai brilhar em nós. E essa luz vai brilhar em nós a partir do momento que nós buscarmos nos melhorar. Só com essa melhora é que nós podemos realmente buscar, né, a verdadeira felicidade. E para melhorar, eu tenho que me conhecer. E aí é que vem a questão, né? Como a gente pode realmente fazer isso? E aí a 919A, porque Allan Kardec ficou, mas pensa, parece fácil, mas não é, né? Compreendemos toda a sabedoria, ele falou na pergunta 919A, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio para chegar a isso? O Allan Kardec diz assim, poxa, tá, tudo bem, a máxima é ótima, linda, né? Conhece-te a ti mesmo, mas como chegar nisso? E aí, né, os espíritos de verdade responderam, fazei o que eu fazia quando eu vivia na terra. Santo Agostinho dizendo isso. Ao final do dia, eu passava em revista aos meus atos, tudo o que eu fiz, as pessoas que eu falei, se eu deixei uma mensagem boa para alguém, se eu fiz um julgamento de alguém, porque julgar, gente, hoje é um dos maiores problemas, né, que a gente está conversando, já julgamos. A pessoa está daquele, já fazemos julgamento. Nosso próprio pensamento, muitas vezes, já julga, né? Então ele disse, eu passava revista aos meus atos durante o dia, e aí eu pensava, o que eu tinha feito de errado? O que eu tinha, se eu tinha magoado alguém, se eu tinha usado alguma palavra, né, ríspida contra alguém. Não perguntou assim se foi alguém que trabalha para mim ou alguém que é da minha chefia. Não, perguntou simplesmente para qualquer pessoa, né? E a gente pode incluir hoje até os animais, né, inclusive, né? E aí ele perguntou, né, se nesse momento, se entrar no mundo dos espíritos nesse momento, porque uma das verdades que eu escuto umas palestras do Haroldo, né, e ele fica brincando com as pessoas e dizendo, se tem uma verdade que todos nós sabemos é que vamos desencarnar. Né? A gente tem a passagem de volta comprada, a gente só não sabe a data, né? Nem a hora. Mas se for essa noite, e se for amanhã, né? O que a gente vai deixar de bom para as pessoas? O que a gente tem de desavença de alguém que não gosta de nós, ou de alguém que eu não consigo perdoar? Porque quem não perdoa marca o encontro com essas pessoas na próxima vida, com certeza. Né? Ou nessa ou na próxima. O não perdão é um laço que a gente cria, que a gente amarra com o nosso irmão. Então, por nós mesmos, nós devemos procurar fazer o perdão. Perdoar as ofensas, perdoar, né? Lembra do Pai Nosso, né? Perdoar as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, pedimos o perdão das nossas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, como a gente ora o Pai Nosso, sem prestar atenção, que está nos exigindo perdão também, né? E aí, né, o livro dos Espíritos vai falando sobre isso, né, da importância da gente explorar a nossa consciência, perceber tudo que a gente fez, né, durante aquele dia e pensar, né, na nossa vida futura. Nós, como eu disse antes, né, temos a certeza de que seremos felizes, seremos espíritos felizes. Temos certeza que a nossa luz vai brilhar cada vez mais. Mas nós podemos escolher demorar um pouco mais ou podemos ir mais rápido. Basta, né, o nosso interesse na busca, né, por essa questão. Santo Agostinho, né, ele colocava, que ele se interrogava muito, né, ele é considerado um filósofo também, e ele fazia muito questionamento sobre as questões de Deus, sobre como, né, como se comportar, como agir corretamente. E aí ele colocou, né, no livro fez um comentário no livro de Allan Kardec, no livro dos Espíritos, dizendo: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. A gente comete falta e não se apercebe. E aí nós somos chamados, muitas vezes, meus irmãos, a pensar numa pessoa que a gente considere orgulhosa. Pensemos agora assim, eu considero aquela pessoa orgulhosa. Então vamos pensar, quem a gente considera orgulhosa?
orgulhoso, né? Uns minutinhos, com certeza, a gente já tem alguém, né? E quando a gente está ouvindo, às vezes, alguma palestra ou algum estudo, a gente diz assim, ah, se meu marido ouvisse isso, né? Ah, se a minha esposa ouvisse essa palestra, ah, se meu chefe ouvisse isso, ia ser tão bom. Então, a gente tem planos de melhoria para todas as pessoas que a gente conhece, mas não temos para nós mesmos. E eu vou dizer para vocês, todas as situações que vocês lembraram agora de pessoas orgulhosas, percebam se nós não fazemos igual. Percebo se nós não fazemos a mesma coisa. Nós só reconhecemos o defeito no irmão que nós já tivemos ou ainda temos. Essa revelação me chocou. Há muitos anos eu ouvi falar nisso e eu fiquei assim chocada. Quer dizer que tudo que eu escuto, que eu vejo alguém fazer que eu repreendo, eu também já fiz ou faço, porque aquilo me chama a atenção. É tão verdade que nós somos acompanhados de anjos protetores, de espíritos de luz, de mentores, né, que estão do nosso lado, e que esses irmãos não nos julgam. Eles não nos julgam, porque eles são superiores a nós. E nós que somos iguais aos nossos semelhantes, que estão todos aqui encarnados, passando por situações de provas e expiações, nós costumamos julgar, né? Então, o cuidado que nós devemos ter com a nossa atitude, com as nossas situações, né, é fundamental no nosso dia a dia. Esse tema é um tema que dá para desenvolver muita coisa ainda, e eu até estava comentando, né, que eu já fiz esse tema antes em outros locais, e ele é sempre feito de forma diferente, porque ele vai sendo adaptado, né, àquilo que a gente é intuído também na hora para dizer. E eu vou dizer, meus irmãos, que se a gente começar à noite, ao deitar, nos prepararmos para dormir, como a gente faz com um banho, colocando pijama, a gente fazer também com o nosso pensamento, com a nossa oração, e passar em revista aquilo que a gente fez durante o dia, para ver se a gente não fez nenhuma confusão sem necessidade, não fez nenhum julgamento, sem falar, mas às vezes a gente pensa e já está julgando, né? A gente começa a se melhorar. E aquilo que a gente não tiver facilidade para melhorar, pede ajuda. Pede ajuda a Deus, aos nossos mentores, que aos poucos isso vai saindo. Há muito tempo atrás eu passei por uma situação que eu tinha bastante angústia. Cada vez que eu lembrava daquilo, me dava até uma dor no peito, assim, aquela angústia. Parece que eu não aceitava aquela situação. E eu comecei a tentar resolver e não consegui resolver. E aí, de uma hora para outra, eu comecei a orar, pedindo, me ajude a perdoar, a passar por isso e né, não ficar mais com esse tipo de sentimento. Porque aquele sentimento no coração, aquilo faz mal, né? Faz mal e muito mal para a nossa saúde. Passou uns meses, daqui a pouco eu me dei conta que eu não tinha mais aquela mágoa, que aquilo tinha saído. Eu nem lembro quando saiu. Eu só lembro da minha atitude de pedir ajuda para os meus mentores, né, para Deus, para Jesus, para que aquilo passasse. E passou. Então, a prova de que nós, né, em oração, podemos pedir também para nos melhorarmos. Como a gente pode melhorar? E buscar enxergar os nossos defeitos. Porque muitas vezes nós somos os últimos a enxergar. Eu faço uma brincadeira, né, que há um tempo atrás eu perguntei para o meu marido, né, que eu vi uma palestra de uma psicóloga, ela dizendo que a gente devia perguntar para as pessoas mais próximas quais são os nossos defeitos. E eu perguntei para o meu marido, né, o que ele via em mim que tinha que melhorar. Ele achou que era uma pegadinha até, porque ele não respondeu nada, né? Mas eu já tinha uma lista lá de umas 4, 5 coisas para dizer para ele. Até hoje eu brinco com ele, né? Ele não se arriscou. Mas com certeza tem, né? Mas ele achou que não era para dizer. E aí é importante a gente ouvir quando alguém nos dá uma bronquinha, dizendo, ah, tu é isso, tu é aquilo, tu é muito... Então a gente para e ouve. Até que ponto o que a pessoa está dizendo não é verdade? Né? Até que ponto eu não tenho que melhorar? Ao invés de a gente se ofender, ficar bravo, chateado, não, até que ponto a pessoa está dizendo isso e realmente não é verdade, né? Então isso é importante para que a gente possa, né, nos melhorar. Então, que a paz de Jesus permaneça conosco, que nós possamos buscar o autoconhecimento, né, para que a fase da regeneração planetária comece em todos nós. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.